está na Bélgica para a cúpula da CELAC, entre países da América Latina e União Europeia. Lula se reuniu hoje mais cedo com a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen. E o que foi conversado, Yasbek, o que de bom a gente pode tirar aí dessa conversa? Bem-vinda, bom dia. Oi, Elisa, bom dia para vocês, boa tarde aqui do horário local, 3h10 no horário de Bruxelas. Estou aqui no Edifício Europa, que é onde fica o Conselho Europeu, líderes da CELAC e também da União Europeia. A CELAC, que é o bloco que inclui 33 países latino-americanos e caribenhos, e a União Europeia, que inclui 27 países europeus. Esses líderes de alguns desses países estão reunidos, então, neste momento, a gente está aguardando aqui nesse espaço. Acho que vocês conseguem ver toda a imprensa posicionada para aguardar, então, os líderes que virão aqui a qualquer momento para fazer alguns cumprimentos. Então, não estranhem se eu, de repente, tiver uma movimentação aqui atrás, a gente vai mostrando tudo ao vivo para vocês. Bom, Elise, então, de manhã, o presidente Lula teve esse encontro com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Depois eles fizeram, antes desse encontro, na verdade, eles fizeram uma declaração. Nessa declaração, Ursula von der Leyen falou sobre a importância do acordo entre Mercosul e União Europeia, que criaria a maior área de livre comércio do mundo. Ela falou desse acordo, inclusive, citando que esse acordo pode resolver alguns dos principais problemas atuais da Europa, e ela fez uma referência a alguns riscos que a Europa passa, no sentido de que a Europa percebeu que ficou dependente da energia da Rússia depois da guerra da Ucrânia, e isso é um dos pontos principais de discussão aqui na cúpula da CELAC da União Europeia, que é justamente como os países europeus querem estreitar os laços comerciais, as parcerias com os países latino-americanos e caribenhos, justamente porque perceberam que não podem depender energeticamente da Rússia e também não querem depender da China, que eles consideram um país não tão confiável. Então, essa é uma das intenções aqui da cúpula. Por outro lado, o presidente Lula, ao discursar do lado de von der Leyen, ele não falou absolutamente nada sobre o acordo entre Mercosul e União Europeia, isso inicialmente. Depois, o presidente Lula fez uma abertura do Fórum Comercial, cerca de meia hora depois. Nessa abertura, ele chegou a mencionar o acordo, mas muito rapidamente falou que o acordo deve sair esse ano, quer trabalhar para que o acordo saia esse ano, mas mais uma vez ele falou sobre as suas ressalvas, falou sobre a questão das compras governamentais. O presidente Lula teme que, ao abrir licitações públicas para países europeus, uma previsão que está no acordo entre Mercosul e União Europeia, isso pode prejudicar as empresas nacionais. Então, mais uma vez, o presidente Lula deixou clara as suas ressalvas aqui nesse encontro com os líderes europeus. E isso casa com a apuração que eu tenho de bastidor e que eu já venho falando há alguns meses, fontes vêm falando há alguns meses, que o presidente Lula não quer que esse acordo siga adiante. Inclusive, o presidente fez questão de cobrar o Itamaraty para responder aos europeus uma carta, fazer o esboço da carta que eles vão responder aos europeus, o Mercosul vai responder aos europeus sobre as exigências ambientais que os europeus fizeram para que o acordo siga adiante. E nessa carta, o tom é bem duro, o presidente fala sobre a questão de desenvolvimento sustentável, tenta colocar ali algumas questões também que são importantes para o Mercosul, mas o que as fontes dizem nos bastidores é que nada mais é do que uma tentativa, mais uma, do governo de acabar jogando esse acordo para frente, porque na realidade, nos bastidores, o presidente não tem interesse em fazer esse acordo seguir adiante, esse acordo entre Mercosul e União Europeia. Para todos os efeitos, ele tem que falar que sim, ele fala que quer que o acordo aconteça nesse ano, mas dá até para perceber nas entrelinhas que ele não é enfático a falar sobre esse acordo aqui. E também esse já era previsto que esse não seria o foco da viagem, então, do presidente Lula a Bruxelas. Um outro ponto, Elisa, também importante, tirando essa questão de acordo Mercosul e União Europeia, é a declaração final da cúpula como um todo. Então, os países tentam trabalhar num texto, mas o principal ponto de divergência é a questão sobre guerra na Ucrânia. Venezuela, Nicarágua e Cuba têm uma posição muito distante da posição dos europeus em relação à guerra e temem que esse texto final traga termos hostis à Rússia. Então, esse é um ponto também de embate entre os países que está dificultando a elaboração desse texto final aqui da cúpula da CELAC e da União Europeia. A gente segue acompanhando cada detalhe aqui da cúpula, também da agenda do presidente Lula, e daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes, vai atualizando aqui tudo o que está acontecendo para vocês. Elisa. Maravilhosa você, hein, Priscila Yasbek, contando tudo pra gente enquanto nós espiamos. Vocês viram a multidão atrás dela? É a imprensa internacional cobrindo todo esse encontro. É muita gente, muitos países conectados ali para trazer as informações